Eu tenho uma curiosidade sobre o olhar de vocês pro Vênus, que é o seguinte, eu lembro que quando chegou o primeiro mês que a gente fechou, porque a nossa preocupação era quando fechou o primeiro mês, que a gente viu lá e falou assim, caramba, no primeiro mês a gente conseguiu bater um patamar legal. Números legais e tal, conseguiu se pagar e tal. E eu percebi que vocês dois ficaram assim, caralho, desde o primeiro mês, caralho. A minha pergunta é, quanto tempo vocês achavam que ia demorar pra ser independente financeiramente, o Vênus? O Flow foi 2 anos pra gente ter independência financeira. Mas aí a gente já vinha com a catapulta feita, né? Sim, a gente tava pronto pra... Se 1 ano... Era 1 ano que a gente tinha, Léo. Vamos dar 1 ano pra elas, ver o que vira. Caralho. Em 1 mês, minha parça. Mano. Mas assim, eu fico muito feliz, óbvio. Tem uma receita, essa, assim... Tem uns bolos que tu sabe que não tem como dar errado. Esse bolo não tinha como dar errado. O primeiro episódio do Vênus, o Jean desceu aqui. O Jean, que inclusive tá aqui. Vem cá, Jean. Vem cá, Jeanzeira. Qual microfone ele vai ficar? Oi. O Jean desceu aqui no final do nosso primeiro episódio e ele falou assim, eu tenho certeza que vai dar certo. E toda vez que ele fala isso, acontece. Ele falou, é certeza. Eu olhei, em 10 minutos eu falei, vai pra frente, o Vênus vai estourar. Não deu muito certo. Porra! Não, estourou bem. É o olheiro, né? O olheiro. Futebol, assim, é o olheiro dos podcasts. E a gente ficou meio assim, sério, Janzeira? Não sei que, tamo meio receosa aí. Vai treinando a visão, assim, eu vou conseguindo diferenciar já. Eu falei que o Master ia dar ruim porque o vinheteiro era chato pra caralho. Muito boa noite a todos. Já temos aqui um corte. Que deu. O Jean, ele tem a visão. O cara é visionário. Falando mal do vinheteiro, ele tava defendendo a gente ali no... Velho, eu adoro o vinheteiro, por isso que eu falo Beijo, dele. vinheteiro. A champola dourada. Champola. Ele tava defendendo a gente aonde? Lá no... Tem um programa que é o do... filho do... O Eric Surita. Tá. No Pânico, mais um podcast. Ele tava... O vinheteiro foi lá, ele falou bem da gente, valeu. Salve, vinheteiro, é nóis, cara. Salve, vinheteiro. Um abraço. Ele me chama de Vinheteiro, tô Jasmine. brincando, sabe? Jasmine. Champolinha dourada. Champola. Jasmine, vai lá. Inclusive, obrigado, vinheteiro, porque eu só te conheci É por causa verdade, dele, né? olha lá. É verdade. É verdade. Se não fosse o Master, E o Zé não existia Graça. Vênus do jeito que tá. Do gente. Master pro mundo. Precisou o Master e o Aderiva pra surgir o Vênus. É verdade. Verdade. Caralho, que loucura. Doideira, não. Se for parar pra pensar, né? E, vinheteiro, agora a gente tá viralizado, todos os podcasts, velho. Todo mundo agora tem podcast. O que você acha disso aí? Muito podcast ruim, tá? Tão ferrado. Quais são os piores podcasts, vinheteiro? Os piores? Vai lá, você tem uma lista de piores podcasts. O Podpah, eu nunca vi, mas tenho certeza que é o pior. O do Vilela. O do Vilela eu fui lá, também não vi. Tenho certeza que é horroroso. 5 horas de duração do Vilela. Pô, do Podpah é legal pra caralho. Agora, O do Podpah é muito bom. Vocês estão falando que é legal porque dá view e vocês querem ir lá, seus filhos da... Eu não quero, não vou. Agora, o Lordão, o mestre das champolas, tá fazendo um novo podcast dele O chamado melhor podcast. BiluCast. BiluCast. Vai lá e escreve BiluCast, fazendo um favor aí, e vai lá e se inscreva no podcast que eu vou retomar, eu estou retomando, eu vou tocar sozinho, que eu não aguento mais sócio. Enchendo. Sócio só serve pra pegar. Eu gasto dinheiro e eles mordem a minha receita. Tô fora. O Arthur Petri tá aqui, um abraço também, tá convidado pra comparecer. Ruim também. Podcast ruim o do Arthur Petri. O único podcast que é melhor do que os que eu participo é o Flow. Baba-ovo. Baba-ovo. Só porque dá view. Só porque dá view, olha lá. O Monarquico e o Igor chegaram e me emprestaram. Falaram assim, ó, grava aí, me deram tudo a estrutura. Os caras são gente fina, foram gente fina comigo. A hora que eles quiserem. Os caras do Podpah te adoram também. Você veio falar mal deles aqui. Vai nessa. Só porque os caras agora o Arthur Petri, que é o melhor muito melhor do que o Vilela.
cá entre nós, muito melhor, só que é mais underground. Quem dá mais view? Underground. Eu gosto do bagulho underground, entendeu? Quem dá mais view é o melhor. Não Se o tem Vilela essa, dá mais view que o Petri... Não tem essa, não. Ele é melhor Você tava que o Petri. falando do funk agora? Você tava falando funk que dá muito mais view que você. Se o Podpah dá mais view que o Petri... Se o Flow dá mais view que todo mundo, o Flow é o melhor, pô. Então o funk é o melhor, pô. Então, não, mas daí, agora você tá se aí é view comprado. Mas não vem, não. Aí não. os caras tão Eu entendo. Ele comprando tá view. falando que funk são views compradas. Os caras impulsionam pra dar audiência. Os podcasts é mais orgânico, apesar de ter os cortes. Mas eu não entendo o vinheteiro Eles tá falando que o flow é tão bom. escravos bolivianos pra ficar lá clicando e dando views. Boliviano tem internet, irmão? Ô, vinheteiro, mas você falar que o flow é o melhor, mas todo mundo saiu de lá do flow, inclusive você. Quem saiu lá? Uma galera saiu. Lembra que tinha essa lenda da galera que saía do flow porque o flow Os caras me emprestaram o estúdio. Então eu vou por ficar isso. enchendo o saco deles lá. Eles me emprestaram. Você poderia ter ficado lá com os caras. O Petri tá lá. Eu não queria encher o saco. Não vem, não. Mas você se arrepende? Eles ofereceram pra você, Foi sim. só que eles ofereceram uma porcentagem que eu acho que não deve ter te agradado, porque você é muito Cara, dinheirista. eles nunca pediram famoso nada. ganancioso. Não, mas... O Flow nunca me pediu nada. Por que você levou pra aquele puta muquifo Master Podcast ao invés de ter continuado lá? Não, o problema do Flow é que ele fica na... Eu tô falando sério aqui. Tá bom, tá Fica bom. do lado de Ele casa. Ficava. Fica na Vila Monumento. É onde eu e o Índio mora. A gente mora lá. Vila Monumento. Pra eu chegar lá, é igual eu vim na rádio. Pra chegar na rádio, eu demorava 40 minutos. Pra chegar lá na Vila Monumento, era mais de 1 hora. Você acha que eu vou aguentar? Acho que eu vou aguentar. Aí eu fiz a estrutura em casa, pô. Então, mas... Vai lá, Alberto, desculpa. Então, vinheteiro, mas assim, como você tá fazendo podcast, né, de empreendedorismo, você não se arrepende, não? Porque assim, se você for um dos primeiros a fazer, se você continuasse, você seria um dos da bola da vez. Mas não é me arrependo, eu tava com uma obra enorme. Eu tava com uma obra de $1 milhão tocando, fazendo canal, vindo aqui, fazendo... Tava um monte de coisa... Eu tava ficando louco. E ainda tô ficando louco. E ainda tá casando. Eu ainda tô. Eu tô ficando. Tem muita coisa que tem pra fazer. Eu entendo. E não é papo desses artistinhas da Globo ruim aí, tá? Que isso, Quem é ruim da Globo? Todo mundo lá. O Caio Castro é ruim agora. Quem? Caio Castro. Puta, Eu não sei quem é, mas é ruim. Se tá lá é porque é bonitinho, alguém colocou lá, não é porque o cara é bom. Tá bom. Mas o que eu tava falando? Não é DJ que nesses caras da Globo aí, eu trabalhei o dia inteiro. O Lordão, mestre das champolas, trabalha pesado, 24 horas por dia. Isso é verdade. Olha lá, ó. Mulher! Grande. Cena Globo. O Leifert, gente fina, me tratou muito bem. É um gênio. Meu O sonho. que Da você foi Globo só fazer ele. com o Thiago Leifert? Não entendi Ele me essa. Também não chamou entendi. lá, ele me chamou lá pra fazer um programa. 01? Dos Me games lá? Me pagaram passagem aérea. Ó. Vocês aqui na rádio nunca me pagaram um pão de batata. Ah, você que é ruim. Estacionamento. Pão de Você batata. que é rico. Vocês nunca me deram. E ainda comia, e quando eu tava lá na Rede TV, os caras ainda pegavam o meu cachê. Eu vou fazer o levantamento. E não é brincadeira. Os Quem é o cara- produtor? o meu cachezinho miserável, os caras mordiam. É o Delari. Delari tava lá nessa época aí, eu vinha. Era quem Não pegava. pegava essa autorização, não? Não era você. Eu não lembro. Nossa, tinha tanto produtor lá e tudo com aqueles papo furado lá. Esse aqui não vai ter cachê porque não sei o quê. Esse é uma honra, então você não vai receber. Tudo assim. Eu saí em vários portais de notícias porque eu tava do teu lado naquele momento que tu fez aquela frase polêmica no stand-up Jovem Pan do Maurício Meirelles. Sim. Pra quem não sabe, o Eric, ele... Enfim, eu não sei se tu quer falar sobre isso abertamente, porque senão pode perder a magia um pouco do negócio. Mas enfim, tu falou uma frase polêmica no programa que repercutiu muito na mídia e eu saí do lado, em todos os portais. É verdade. No UOL, na Record. Você tava do meu lado. É. Você tava do meu lado. Você tava do meu lado, é verdade. Pra quem não sabe o que é isso, o que rolou essa... Cara, a gente tava falando... O meu pai tinha sido cancelado umas 2 vezes na semana. Lembro que... É verdade. Foi por conta do Mário do TikTok lá e teve a menina
Big Brother Boca Rosa. E aí, enfim, aí eu falei, pô, pai, vocês estão muito ultrapassados aí com Pânico. Inclusive, eu dei um depoimento pessoal. Falei, pô, você me expulsou de casa pelo fato de eu ser bissexual e tal. E aí, enfim, as pessoas, óbvio, hoje em dia a mídia ela pega aquele trecho e tal e joga na manchete, né? Porque aquilo gera clique e etc. Mas eu falei coisas que eu acredito depois, até soltei uma nota de esclarecimento para não ficar aquele tom, porque muita gente ficou em dúvida, né? Falou, ah, não, será que essa história é verdade? Será que não é verdade e tal, não sei o quê. Eu falei, bom, vou soltar uma nota de esclarecimento para não ficar isso, mas eu não dei entrevista, nem falei sobre isso para preservar. Porque eu também, eu realmente eu gosto de preservar, assim, minha vida pessoal. É uma coisa que eu tento fazer. E, enfim. Mas essa frase específica era uma brincadeira, uma ironia que tava rolando ali? Porque eu tava rindo. Eu tinha certeza que era uma... Mas ficou repercutindo de uma forma tão grande que eu comecei a me perguntar, será que era brincadeira? Será que eu tava rindo de bobo? O que tava acontecendo ali? Não, foi muito louco, né, cara? Foi muito louco porque quando a gente fazia o stand-up era às segundas-feiras. Uhum. E aquilo foi repercutir numa sexta-feira. Só que assim, foi pra... Eu não imaginei que ia tomar aquele tamanho, sabe? Eu falei, eu não sei se... Enfim, cortaram aquele trecho, soltaram aquele trecho e pronto. O filho do Emílio foi expulso de casa por ser bi, tarará. E aí aquilo foi repercutir logo depois. Só que eles pegam o trecho e cortam e colocam na manchete e acabou. Mas, enfim... Não quer falar se é verdade ou mentira? Não, eu vou... Não quer falar. Eu vou deixar essa história para contar na biografia que eu escrevi do Emílio. Eu vou contar. Com detalhes. Não, mas eu acredito. Tudo que eu falei na nota, eu acredito nisso. Eu acredito que todo mundo é bissexual. Eu acho que a gente existe essa cultura, né, das pessoas, da sociedade mesmo em si, ela usar padrões e tal. E óbvio que quando certas pessoas fogem desses padrões, é regra, no Brasil especialmente, pessoas que são LGBTQ acabam saindo, não podem ficar em casa, enfim, ou acabam sendo expulsos pelos pais que não aceitam. É óbvio que vai depender de cada indivíduo também. Então tem toda uma série de complexidades. E, enfim, naquela situação eu falei, mas eu falei, cara, eu não vou de jeito nenhum desmerecer quem passa por isso, pelo amor de Deus. Pelo contrário, né? Eu acho que a gente tem que aceitar os indivíduos e a individualidade de cada um também. Porque rolou uma polêmica de tu não pode brincar com isso porque isso acontece de verdade? Foi isso que rolou? Então, pois é mais ou menos por aí também, né? Eu acho que é complicado. Exato. É uma coisa que eu acho que tá aí uma opinião minha, mas que é mais regra do que exceção. O filho que se assume gay ou que se assume bissexual, que se assume ou a filha, enfim. Isso é muito comum. É muito comum os pais acabarem não aceitando e tentarem de qualquer jeito fazer com que aquilo não seja verdade. Uhum. Mas a regra, eu acho que é acontecer isso. É o filho acabar, a pessoa ali acabar sendo vítima de alguma situação do tipo, sabe? Então eu fiz uma brincadeira com meu pai, falei, fui expulso de casa. Não, eu fui morar fora por conta própria. Agora o fato de ser bissexual, eu já fiquei com homens, já fiquei com mulher. Eu tenho minhas preferências e isso eu acho que não cabe entrar em detalhes. Tu botou naquela nota lá que tu acredita que todo mundo é bissexual. Sim. Se auto-investigar, Exato. Vai achar isso. Exato. O Freud mesmo fala isso. Até você pegar, sei lá, sociedades gregas, por exemplo, tinha essa cultura a atração, ela muitas vezes ela não é apenas
sexual, ela pode ser uma atração intelectual, ela pode ser uma atração física. E eu acho que existem essas complexidades que, se forem investigadas, existem teorias muito mais embasadas, em teorias embasadas psicológicas mesmo, que afirmam essa teoria, mas é uma teoria também.